Hoje começaremos aprendendo sobre combinações, que é uma técnica de contagem essencial, onde a ordem não importa. Em seguida, aplicaremos essas técnicas para calcular probabilidades em cenários mais complexos. Então, para começar, vamos definir o que é uma combinação. Uma combinação é o número de maneiras de escolher P objetos distintos em um conjunto de N objetos distintos, onde a ordem de escolha não importa. Então, esse número de combinações, ele é denotado por N escolhe P, ou então CNP. Então, nós temos essas duas notações aí para ele. E o valor disso é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, esse número daqui, ele te dá a quantidade de maneiras que você consegue escolher P objetos em um total de N objetos. Então, imagine que você tem lá uma caixa com N objetos distintos e aí você quer escolher uma quantidade P desses objetos. E aí, de quantas maneiras você consegue fazer essa escolha, sendo que a ordem não importa. Então, esse número pode ser calculado utilizando essa fórmula daqui. E aí existe uma relação, na aula passada a gente falou sobre arranjos, que é mais ou menos a mesma coisa, só que no arranjos a ordem importa. Agora, em combinações, a ordem não importa. Mas existe uma relação entre esse número de combinações e o número de arranjos que pode ser dado pela fórmula ANP igual a P fatorial vezes CNP. Então, aqui nós temos o número de combinações e aqui nós temos o arranjo. E aí conseguimos, se a gente conhece um, a gente consegue calcular o outro a partir dessa fórmula daqui, dessa equação. Que você pode observar que aqui nessa fórmula, esse P fatorial aqui é justamente o número de permutações que você consegue fazer com P objetos. Então, a princípio, se você fosse considerar os arranjos, você teria esses P objetos fixados, você poderia escolher ele P fatorial de maneira diferente, a depender da ordem que você pegasse. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Então, a quantidade de possibilidades que você consegue ordenar esses P objetos fixados é dada exatamente por P fatorial. Então, se você tirar esse P fatorial aqui, né, você vai ter exatamente o número de arranjo, né, que seria a quantidade total que você consegue escolher os P objetos onde a ordem importa. E aí, se você quer agora desconsiderar essa repetição, onde você pegou os mesmos P objetos, só que com ordem diferente, então você precisa dividir pela quantidade de vezes que você consegue reordenar esses P objetos. Então, é daí que vem essa relação aqui entre arranjos e combinações. Então, vamos ver um exemplo. Vamos escolher um comitê. Quantas maneiras existem de escolher um comitê de 3 pessoas de um grupo de 5 pessoas? Então, você tem um grupo, um total de 5 pessoas, e você quer selecionar 3 pessoas para fazer parte de um comitê. Quando você vai selecionar, né, criar um comitê, a ordem não importa, não existe nenhuma classificação das pessoas dentro do comitê. Então, se eu falar que o comitê é formado por Pedro, João e Maria, é a mesma coisa do comitê formado por Maria, Pedro e João. Então, a ordem não vai importar. Então, nesse caso, nós temos uma combinação. Observe que se a gente pegasse agora dessas 5 pessoas e quisesse formar uma classificação, vamos supor, vamos fazer uma competição entre as 5 pessoas, e aí a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E aí você vai ter um pódio lá, e aí eu quero saber de quantas maneiras possíveis a gente pode montar esse pódio com o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Aí nesse caso seria um arranjo. Mas no caso do comitê, a ordem não importa, então a gente quer uma combinação. Então, né, quando você tem um problema desse tipo, o primeiro passo é identificar a técnica, que foi o que nós acabamos de fazer aqui agora, que no caso, como a ordem de escolha não importa, né, o comitê é o mesmo, independentemente de quem é escolhido primeiro, então vamos usar combinações. Então, a gente precisa calcular o C53. Então, agora nós vamos aplicar a fórmula. Então,
o C53 é igual a 5 fatorial. Esse número aqui também costuma ser lido 5 escolhe 3. Então, isso aqui vai ser o 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 5 menos 3 fatorial. E aí a gente faz o 5 menos 3, que vai dar 2. Então, isso aí nós repetimos 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes o 2 fatorial. E aí, esse 5 fatorial aqui, a gente pode expandir ele. O 5 fatorial ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Observe que o 5 fatorial, né, ele seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas esse 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, a gente consegue abreviar isso daqui. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque aqui embaixo eu tenho um 3 fatorial. Então, eu tenho 3 fatorial vezes 2, já que 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí, como eu tenho esse 3 fatorial aqui, a gente consegue cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial daqui. E aí a gente fica com... a gente pode também simplificar aqui, cortar esse 4 aqui por 2, que dá 2, e corta esse 2 aqui de baixo. E aí fica simplesmente 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, a quantidade de maneiras de você escolher um comitê são 10. Temos 10 maneiras de escolher um comitê de 3 pessoas a partir de 5. Tranquilo? Agora vamos ver como a gente pode aplicar combinações à probabilidade. Então nós temos uma estratégia. O primeiro passo é você identificar o experimento aleatório que você quer trabalhar. Aí depois você vai definir o espaço amostral ômega e calcular a sua cardinalidade, ou seja, calcular quantos elementos você tem no espaço amostral. Depois a gente vai definir o nosso evento, que a gente quer calcular a probabilidade. Digamos que queremos calcular a probabilidade de um evento A. Então nós vamos definir quem é esse evento A e calcular a sua cardinalidade, ou seja, quantos elementos do espaço amostral é favorável ao nosso evento. E aí, por último, a gente calcula a probabilidade de A, que é igual à cardinalidade de A dividido pela cardinalidade de ômega. Então, vamos ver um exemplo de como aplicar isso na prática. Então, nós temos um baralho padrão, tem 52 cartas, incluindo 4 ases. Se retirarmos 2 cartas sem reposição, qual é a probabilidade de que ambas sejam ases? Então, nós queremos retirar 2 cartas de 52. Então, esse retirar 2 cartas das 52, isso vai ser o nosso fenômeno aleatório. Então, cada vez que você selecionar aleatoriamente 2 cartas, então você vai ter um par de cartas e esse resultado seria o resultado do seu experimento aleatório. Então, quem é o nosso espaço amostral? Então, escolhemos 2 cartas de 52, sendo que a ordem não importa. Ou seja, a mão é a mesma independentemente da ordem de retirada. Então, se eu retirar um 2 e um 3 de copas, é a mesma coisa de eu retirar um 3 e um 2 de copas. No final das contas, eu vou ter as cartas 2 e 3 de copas. Então, nesse caso, a ordem não importa, o que já nos dá a pensar que nós vamos utilizar a técnica de combinação. Se a ordem importasse, a gente ia querer utilizar arranjos. Então, vamos calcular o tamanho do nosso espaço amostral. Então, o tamanho de ômega vai ser a combinação de 52 escolhe 2, que é 52 fatorial sobre 2 fatorial, dividido por 52 menos 2 fatorial. Então, aqui eu só apliquei a formulazinha, né? Aqui eu tenho 52 cartas e eu quero retirar 2 cartas das 52. Então, expandindo esse numerador aqui, você vai ter 52 vezes 51 vezes 50 fatorial. Então, eu parei aqui no 50, porque na hora que eu fizer 52 menos 2 aqui, eu vou ter um 50 fatorial, que eu vou poder cancelar com isso daqui. Então, aqui eu tenho 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. E 52 menos 2 dá 50 fatorial. Aí agora eu consigo cancelar esse 50 fatorial com 50 fatorial. E eu consigo também... Tá, e agora eu faço o produto de 52 vezes 51.
Isso vai dar 2.652, e aí eu repito o 2 que está ali embaixo. E aí, finalmente, eu faço essa divisão aqui, disso por isso, que vai dar 1.326. Então, existe 1.326 possibilidades de eu selecionar 2 cartas em um baralho com 52 cartas. Então, essa é a quantidade de possibilidades que eu posso retirar. Agora temos que definir o nosso evento A. Observa que a gente está interessado em calcular a probabilidade das 2 cartas que vamos retirar ser ases. Então assim, dessas 1.326 possibilidades, quantas dessas maneiras vão ser exatamente 2 ases? E aí, esse vai ser o nosso evento A. Então, o nosso evento A vai ser ambas as cartas são ases. Sabemos que há 4 ases e vamos escolher 2 ases desses 4. Então, ou seja, queremos fazer uma combinação, queremos escolher 2 ases desses 4 existentes. Então, vamos fazer uma combinação de 4 escolhe 2. Então, o tamanho do espaço amostral A vai ser 4 escolhe 2, que é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. E aí, simplificando isso aí, nós vamos ter 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, que vai ser igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Então, existem 6 maneiras distintas de você conseguir escolher 2 ases entre os 4 ases. Então, finalmente, a gente calcula a probabilidade de tirar 2 ases, que vai ser o tamanho de A dividido pelo tamanho de ômega. O tamanho de A é igual a 6, o tamanho de ômega é igual a 1.326. Então, isso aí vai ser igual a 6 dividido por 1.326. E aí, dividindo em cima e embaixo por 6, você obtém 1 sobre 221. Então, a probabilidade de que ambas as cartas sejam ases é 1 sobre 221, que é aproximadamente 0,0045. Então, essa é a probabilidade de tirarmos 2 ases. Se quiser trabalhar com porcentagem, isso aí seria equivalente, a gente multiplicaria esse número aqui por 100, obtendo 0,45% de chance. Então, é uma chance menor do que 1% que você tem de tirar 2 ases. Na verdade, é menor do que 0,5%. Tranquilo até aqui? Agora vamos passar para a probabilidade condicional, que se baseia nessas ideias considerando informações adicionais. Às vezes nós sabemos que um evento ocorreu e queremos encontrar a probabilidade de um outro evento dada essa informação. Isso é probabilidade condicional. Então vamos definir o que é formalmente essa probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional, ela mede a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que a gente sabe que o evento B já ocorreu. Onde o evento B, né, ele é um evento que tem probabilidade maior do que 0. Então, essa probabilidade condicional tem uma formulazinha para ela. Primeiro, né, a gente denota essa probabilidade condicional escrevendo probabilidade de A dado B. Então, isso aqui a gente lê A dado B. Então, isso aqui é a probabilidade do evento A acontecer, dado que o evento A aconteceu. Ou melhor, dado que o evento B aconteceu. E aí, isso aí é igual a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Então, vamos ver um problema aqui de uma urna para a gente ver a aplicação de probabilidade condicional. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. 2 bolas são retiradas sem reposição. Qual é a probabilidade de que a segunda bola seja vermelha, dado que a primeira bola
é vermelha. Então, a gente tem um total de 5 bolas na urna, sendo que 2 são azuis e 3 são vermelhas. E aí vamos retirar uma seguida da outra, sem reposição. Ou seja, a gente vai tirar uma bola, vai sobrar somente 4, aí das 4 você vai e sorteia outra bola. E aí, digamos que eu fui lá e fiz o sorteio lá. Eu fui lá, retirei a primeira e retirei a segunda. Aí eu olhei a bola, mas eu não te falei qual é o resultado para você. Aí eu falei assim, ó, a primeira bola é vermelha. Qual é a probabilidade de que essa segunda bola, que você não sabe qual é ainda, também seja vermelha? Então é isso que a questão está pedindo para a gente calcular. Então eu te dei uma informação de que a primeira bola é vermelha, e aí agora eu quero saber qual é a probabilidade de que a segunda também tenha sido vermelha. Então o primeiro passo é a gente definir os nossos eventos. Então temos o nosso primeiro evento, que a gente vai chamar de evento A, que significa a segunda bola é vermelha. E vamos definir o evento B, que é a primeira bola é vermelha. Então, olha só, a gente quer calcular a probabilidade da segunda bola ser vermelha, dado que a primeira bola é vermelha, ou seja, queremos calcular a probabilidade de A dado B. E aí nós vamos utilizar a definição que nós acabamos de definir de probabilidade condicional. Então, para utilizar a fórmula, a gente vai precisar calcular duas probabilidades, que é a probabilidade de B e a probabilidade de A interseção B. Então, primeiro nós vamos calcular a probabilidade de B, que é a probabilidade de que a primeira bola seja vermelha. Então, nós temos 3 bolas vermelhas no total de 5 bolas. Então, isso aí é fácil de calcular, né? Você tem 3 em 5, a probabilidade de uma dessas 3 ser selecionada vai ser 3 sobre 5. Então, a probabilidade de B é igual a 3 sobre 5. E agora vamos calcular a probabilidade da interseção de A e B. Então, isso vai ser a probabilidade de que ambas as bolas sejam vermelhas. Então, o que significa A e B ocorrer? Significa que eu tirei a primeira vermelha e tirei a segunda vermelha. Então, ou seja, é a probabilidade das duas bolas sorteadas ter sido a vermelha. Então, a gente vai calcular, primeiro, qual é o total de maneiras de escolher duas bolas quaisquer. Então, você tem lá 5 bolas, então, de quantas maneiras eu posso escolher? Eu posso escolher duas bolas dessas 5. Vai ser dado pela combinação. Então, você vai ter, a quantidade será 5 escolhe 2, que é igual a 10. Então, você tem 10 maneiras de escolher duas bolas quaisquer. E de quantas maneiras você consegue escolher duas vermelhas? Para poder escolher duas vermelhas, você vai escolher 2 em 3. Então, você vai ter 3 escolhe 2. Então, as maneiras de você escolher duas bolas vermelhas entre as 3 vermelhas vai ser dado por 3 escolhe 2. Então, a probabilidade de A interseção B vai ser igual à quantidade de maneiras de você escolher duas bolas vermelhas em 3, dividido pela quantidade de maneiras de você escolher duas bolas quaisquer em 5. E aí isso vai dar 3 sobre 10. Então, agora que nós temos a probabilidade de A interseção B, podemos aplicar a fórmula de probabilidade condicional. Então, a probabilidade de A dado B, a gente sabe que é igual à probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. E a probabilidade de A interseção B a gente calculou aqui em cima, que é igual a 3 sobre 10, dividido pela probabilidade da primeira bola ser vermelha, que é 3 sobre 5. Então, dividido por 3 sobre 5. Isso aí vai ser igual a 3 sobre 10 vezes 5 sobre 3, ou seja, eu transformei a divisão de frações em uma multiplicação, invertendo a segunda fração.
E aí, isso aí, eu posso cortar esse 3 com 3 aqui, e aí vai ficar 5 sobre 10, e aí eu posso dividir em cima e embaixo por 5, que vai dar 1 sobre 2. Então, a probabilidade de que a segunda bola seja vermelha, dado que a primeira é vermelha, é 1 sobre 2. Oi. Seriam três bolas vermelhas e duas azuis. Se cada vermelha, fica dois de cada. Esse raciocínio dá. Então, bora ver. Você está falando que... É porque são três bolas vermelhas e duas azuis. O primeiro acontecimento era que a primeira bola foi vermelha. Então já tinha tirado uma. Então só ficou duas. Uhum. Duas vermelhas e ficou duas azuis. Aí seria 50-50. Sim. Deixa eu pensar. Não, isso funciona, isso está correto. Mas só que tem algumas situações que vai ser um pouco mais complicada, que você não vai conseguir pensar desse jeito, sabe? Mas para esse caso, funciona. Agora vamos falar sobre a regra da multiplicação, que é derivada da probabilidade condicional. Ó, eu vou reescrever aqui a definição da probabilidade condicional. E aí, olha só, eu posso pegar essa probabilidade de B aqui e eu posso passar para o outro lado multiplicando. E aí isso vai me dar que a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de B multiplicado pela probabilidade de A dado B. E da mesma forma que eu escrevi aqui a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de interseção dividida pela probabilidade de B, eu também poderia escrever que a probabilidade de B dado A, então se você trocasse aqui ó, B dado A, aqui a probabilidade de A interseção B seria a mesma coisa que a probabilidade de B interseção A. Então, esse numerador aqui ele não iria alterar se eu mudasse aqui a ordem do A e o B. Se eu botasse aqui B dado A. Mas aqui embaixo ia ficar com probabilidade de A, certo? Então, se eu tivesse aqui a probabilidade de A, então se eu passar para cá multiplicando, eu tenho que a probabilidade da interseção, que é o que está aqui, também vai ser igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Então, isso aí também é igual à probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B dado A. Entenderam? Beleza. Agora, para 3 eventos, então a probabilidade da interseção de 3 eventos, você pode fazer um raciocínio parecido com esse, só que um pouco mais elaborado, né? Você vai pegar primeiro, você vai agrupar esse A e B como se fosse um só, e aí você ia fazer esse A e B aqui, esse conjunto resultante disso daqui, interseção C, então você teria a interseção de dois conjuntos, e aí você iria aplicar isso daqui, e depois, no que você obter através dessa fórmula, você ia aplicar de novo. Mas eu vou dar logo para vocês aqui aonde que a gente vai chegar. Isso aí vai ser igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, multiplicado pela probabilidade de C. Então, olha só, a gente pegou aqui, né, o A e o B, né? E aí escreveu aqui, né, probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A. Aí agora eu vou pegar o outro conjunto aqui na frente, que é o C, e vou fazer ele dado A interseção B. Então eu peguei esse C aqui, né, e fiz o A dado A interseção B. E aí aqui eu tenho a nossa fórmula. Então essa fórmula aqui também ela é muito útil. Então vamos ver um exemplo onde a gente pode utilizar isso daí, que pode facilitar a nossa vida. Porque muitas vezes você calcular a probabilidade de A dado B, às vezes é mais fácil você calcular ela diretamente do que você calcular a probabilidade da interseção. Então muitas vezes você consegue utilizar essa formulazinha aqui para calcular, quando você quer calcular a probabilidade da interseção, só que ela seria muito difícil. Então vamos ver um exemplo disso, como que isso pode ser útil. Então novamente, imagina que você tenha um baralho de 52 cartas e retiramos 2 cartas com reposição. Então eu vou tirar uma carta, olhei, coloquei de volta, misturei e tirei outra. Qual é a probabilidade de que ambas sejam copas? Então primeiro nós vamos
definir os nossos eventos, então eu vou definir o evento A como sendo a primeira carta é de copas, e eu vou definir o evento B como sendo a segunda carta é de copas. Então eu estou interessado em calcular a probabilidade da interseção de A e B, porque eu quero tirar duas copas, então eu quero que o evento A aconteça, ou seja, a primeira de copas, e eu quero que o evento B também aconteça, ou seja, a segunda carta de copas. Então, duas cartas serem de copas, serem ambas de copas, é a mesma coisa que o evento A interseção com o evento B, ou seja, os dois eventos acontecem simultaneamente. Então, queremos calcular a probabilidade da interseção de A com B. Então, vamos calcular as probabilidades desses eventos. Então, nós temos 13 cartas de copas em 52. Então, a probabilidade do evento A, que seria a primeira carta é de copas, é dado por 13 sobre 52. E aí, simplificando isso aí, dividindo por 13 em cima e embaixo, obtemos que isso é igual a 1/4. E a probabilidade de que a segunda carta seja de copas, como a gente repôs a carta que a gente tirou, então a gente continua com as 52 cartas lá, e aí então a probabilidade do evento B vai ser a mesma coisa do que a probabilidade do evento A. Vai ser 13 sobre 52, que é igual a 1/4. Então agora vamos aplicar a regra da multiplicação. Então a probabilidade da interseção de A com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Então, essa foi a fórmula Z que a gente viu lá em cima. Só que, olha só, como a gente está retirando a carta e está repondo ela, então o resultado do meu primeiro evento, né, do meu primeiro sorteio lá de cartas, ele não vai influenciar no resultado do segundo sorteio, porque eu vou retirar, vou olhar e vou colocar de volta. Então, o baralho vai ficar igualzinho como estava antes, como se eu nunca tivesse retirado carta de lá. Então, a probabilidade de B, dado que A aconteceu, como A não influencia no resultado de B, então isso vai ser a própria probabilidade de B. E aí isso aí vai ser igual a 1/4 vezes 1/4, que é igual a 1/16. Então, a probabilidade de que ambas as cartas sejam copas é 1/16. E esse exemplo nos dá o gancho para a gente falar sobre independência de eventos. Os eventos A e B, eles são independentes se a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. No nosso exemplo aqui anterior, a gente viu que o evento A e o evento B, eles são dois eventos independentes, porque a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B, ou seja, o A ele não influencia no resultado de B. Uma forma equivalente de definir essa noção de independência de eventos, que inclusive é uma maneira mais formal que você costuma ver em livro de probabilidade, é o seguinte. A gente fala que dois eventos A e B eles são independentes se a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Então, normalmente, essa é a maneira formal de você identificar se dois eventos são independentes. Você calcula a probabilidade da interseção entre eles, calcula a probabilidade de A, a probabilidade de B, e verifica se o produto dessas duas probabilidades é igual à probabilidade que você obteve da interseção. Então, normalmente, na prática, é assim que a gente faz para verificar de fato se dois eventos eles são independentes. Então, vamos testar se dois eventos eles são ou não são independentes. Em uma pesquisa, 60% dos estudantes gostam de café e 30% gostam de chá. Além disso, 20% gosta de ambos. E aí a pergunta é: gostar de café e gostar de chá são eventos independentes? Ou seja, o fato da pessoa, de você saber que a pessoa gosta de café
isso influencia se ela vai gostar ou não de chá? Então, o que vocês acham? Será que você saber que a pessoa gosta de café, isso é indiferente para sabermos se ela gosta de chá? Ou saber que ela gosta de café pode aumentar ou diminuir as chances de que ela goste de chá? Então, a princípio, a gente não tem como saber, né? Mas a gente vai utilizar esses dados aqui para poder saber se um evento influencia no outro. Então, vamos aos nossos dados. Sabemos que nós temos o evento A, que é o evento gostar de café, e temos o evento B, que é gostar de chá. Então, sabemos que a probabilidade do evento A, né, que é gostar de café, é 0,6, que é 60%. Então, se você selecionar um estudante aleatoriamente, existe 0,6 de chance de você selecionar um estudante que gosta de café. E a probabilidade de você selecionar um estudante e ele gostar de chá é de 0,3. E a probabilidade de você selecionar um estudante e ele gostar tanto de chá quanto de café também foi nos dado que é igual a 0,2. Beleza, então agora vamos utilizar isso para poder verificar a independência. Então vamos calcular o produto da probabilidade de A com a probabilidade de B. Então você vai ter 0,6 vezes 0,3, isso vai dar 0,18. Então, observe que esse produto daqui é 0,18 e a interseção, a probabilidade da interseção é 0,2. Então, como a probabilidade de A interseção B é diferente da probabilidade de A vezes a probabilidade de B, a gente conclui o quê? O que a gente conclui? Que eles são independentes, né? Então, concluímos que os eventos... Quer dizer, não são independentes. Você falou certo na primeira vez. Concluímos que os eventos não são independentes. Para ser independente, essas probabilidades deveriam ser iguais. Então, vamos ver um problema bem interessante que a resposta dele é bem não intuitivo, que é chamado de problema de Monty Hall. A gente vai ver uma introdução desse problema nessa aula. Eu vou dizer qual é a resposta dele, mas a gente vai ter as ferramentas para calcular de fato e concluir e conferir o que eu vou dar para vocês aqui na próxima aula. Então, nós temos que, em um programa de TV, você escolhe uma de 3 portas. Eu acho que tinha você já ouviu falar no Sérgio Malandro? No Sérgio Malandro? Ele na época que eu era criança ainda, que passava na televisão. Aí era um programa de televisão e aí tinha um negócio lá de você escolher a porta. Normalmente, atrás de uma porta tinha, sei lá, um carro. Aí se você conseguisse escolher a porta que tinha um carro atrás, você ganhava o carro, alguma coisa desse tipo. Então você tem 3 portas e você precisa escolher uma dessas 3 portas. Sendo que uma esconde um carro e 2 escondem cabras. Então, aí você vai ver se você vai conseguir levar um carro ou se você vai levar uma cabra para casa. E aí, digamos que você escolheu a porta 1, e após escolher a porta 1, o apresentador, que sabe o que está atrás de cada porta, abre a porta 3, revelando uma cabra, e oferece a você a chance para você trocar para a porta 2. Então, olha só, você escolheu a porta 1. Então, assim, o carro estava na porta 1, na porta 2 ou na porta 3. Aí você escolheu a porta 1. Ele sabe que na porta 3 não tem um carro. Então, ele vai lá e abre a porta 3. Então, ele abre a porta 3 e mostra uma cabra na porta 3. Então, ou seja, o carro ou está na 1 que você escolheu, ou está na 2. E aí ele pergunta, você quer manter a sua escolha inicial ou você quer trocar de porta? Então, essa é a pergunta que ele faz para você. E aí, a questão é,
qual é a probabilidade de que o carro esteja atrás da porta B, dado que o apresentador abriu a porta 3? Ou seja, será que se você trocar para a porta 2, você vai aumentar, diminuir ou manter as suas chances de ganhar o carro igual? O que a intuição de vocês fala? Vai aumentar? Será que é 50? Mas aí, por exemplo, o porquê ele trocar de porta iria aumentar do que ele ficar na mesma? Vai ter a mesma chance? Então, o que vocês fariam se você estivesse lá nesse jogo? Vocês iriam trocar ou vocês iriam manter a porta? Manteria? E você também? E você? Oi? Não entendi. Manteria? Pois vocês perderiam a chance de aumentar a probabilidade, porque é maior do que meio. Então, a probabilidade de que o carro esteja atrás da porta 2, dado que o apresentador abriu a porta 3, é de 2/3, 2/3, ou seja, seria de 66%. Então, vocês iriam aumentar as suas chances de ganhar o carro de 33% para 66%. Vocês iriam conseguir dobrar as chances de ganhar o carro. E aí, então, ou seja, trocar a porta é vantajoso. Então, isso é realmente assim, é um problema bem polêmico, porque ele não é muito intuitivo, mas a gente consegue provar matematicamente de que a probabilidade nessa situação, dado que o apresentador abriu a porta 3, vai ser maior. Que é uma maneira de você pensar, assim, tentar pensar mais intuitivo, mas só que talvez não é um pensamento muito natural de você se ter, e que talvez eu só pense nisso porque eu já sei a resposta, é o seguinte: é como se você, inicialmente, você tem as 3 portas e você não sabe qual é a porta que vai ter o carro. Então, a probabilidade de cada porta ter um carro vai ser de 1/3, né? Então, vocês concordam que a probabilidade do carro estar na porta 1 é 1/3. A probabilidade do carro estar ou na 2 ou na 3 é quanto? É 2/3, certo? 2/3. Então, o que acontece? É como se você tivesse, tipo assim, as chances de, em vez de escolher apenas a porta 1, você escolher ambas, a 2 e a 3. Então, meio que assim, se você pudesse escolher as 2 portas, a 2 e a 3, então as suas chances seriam o dobro do que você escolher somente a porta 1, concorda? Então, seria mais ou menos essa uma intuição por trás aí, né? Porque é como se, ele meio que, você escolheu a 2 e a 3, e aí ele fala assim, beleza, a 3 tem aqui a cabra, então o que está na 2 aí é seu, sabe? Oi? Sim, mas aí na aula que vem a gente vai ver direitinho o raciocínio por trás e como você calcular de maneira formal, utilizando um outro resultado que a gente vai trazer aqui na próxima aula.